Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre a santidade, como nós temos feito nas últimas sextas-feiras. Nas últimas mensagens, falamos sobre a santidade dos solteiros. Agora é a vez dos casados. Começando hoje, eu quero dedicar algumas mensagens aos desafios que os casados enfrentam procurando manter a santidade. Começando hoje com alguns desafios doutrinários, distorções do sentido das Escrituras, que podem ser motivo de tropeço para muitos casados. Antes de falar sobre desafios e distorções, vamos lembrar do princípio básico que foi Deus que criou o casamento como a primeira relação humana. Ele que disse que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mas o casamento hoje está sob ataque constante. Pessoas que procuram diminuir a santidade do casamento, dizendo que o casamento pode envolver até relações com outras pessoas e que não tem problema nisso. Ou de diminuir a importância do casamento, que importa um pedaço de papel. O pensamento de muitas pessoas, achando que pode viver com alguém por alguns anos e se não der certo, troca e mora com outra pessoa. Tentativas de negar a permanência do casamento, mesmo para quem casa mesmo, dizendo que pode divorciar e casar de novo se não der certo. E assim, ataques nesses princípios que Deus deu de uma relação que é para durar a vida toda. No meio a essas corrupções do plano de Deus, os discípulos precisam lutar para manter casamentos conforme as Escrituras. Mas os seres humanos, até muitas pessoas em posições de influência nas igrejas hoje, vêm distorcendo doutrinas e abrindo brechas que nós não encontramos nas Escrituras, na Palavra de Deus, sugerindo, por exemplo, que pessoas podem manter casamentos que Deus define como ilícitos, contra a vontade dele, mas pessoas hoje dizendo, não tem problema, pode continuar, mesmo em algo que Deus condena. Vamos pensar em alguns exemplos desse tipo de distorção das doutrinas do Senhor. Uma ideia bastante difundida no mundo religioso hoje é a linguagem de falar sobre casamentos abençoados, tentando justificar alguns casamentos que Deus não justifica e até condenar outros casamentos que Deus aprova. Como que funciona isso? A ideia de um casamento abençoado é que se você casou com alguém dentro de um certo contexto religioso, fez um certo tipo de cerimônia, aí sim, Deus abençoa esse casamento. Mas se não for assim, não tem aprovação de Deus e não tem problema se separar e arrumar outra pessoa. Essa ideia tem vários problemas. Primeiro, a Bíblia não fala de casamento abençoado. É uma expressão que alguém inventou, mas que não vem das Escrituras. E o casamento não é coisa da igreja. O casamento vem antes da lei de Moisés, antes do Evangelho de Jesus e antes da igreja. O casamento nunca foi subordinado a alguma instituição religiosa. Então, para dizer que é só abençoado se for dentro de um certo padrão de uma igreja, está acrescentando uma doutrina que não encontramos nas Escrituras. E se for essa ideia de um casamento abençoado, teria que condenar todos os casamentos feitos antes da conversão das pessoas. Qualquer casamento feito antes seria condenado por não ter essa bênção do Senhor. Mas vamos ver algumas coisas que a Bíblia diz sobre isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo começa a sua carta aos Romanos falando sobre o valor do Evangelho e como o Evangelho abrange todos. Ele diz, em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. Uma mensagem universal, ele diz. Outra coisa que Paulo diz em Atos capítulo 17, falando com os gregos em Atenas, é que Deus exige o arrependimento de todos. Ou seja, a palavra de Deus, a vontade de Deus se aplica a todos os seres humanos. Atos capítulo 17, versículo 30, ele disse, ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Agora, mais uma coisa que ajuda é olhar em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, onde descobrimos que algumas pessoas, antes da conversão, antes de conhecer o Evangelho, já eram adúlteras. Diz 1 Coríntios capítulo 6, começando no versículo 9, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Entendendo que o adultério é um pecado que envolve um compromisso de casamento sendo violado, o que ele está mostrando aqui? Já tinham compromissos de casamento válidos antes da conversão. E, novamente, a igreja de Corinto era principalmente uma igreja de gentios. Não se baseia aqui nas coisas da lei de Moisés, mas naquele princípio inicial e universal. O casamento para todos os seres humanos. Um outro desafio doutrinário para os cristãos casados que querem manter a sua santidade é uma distorção que vem sobre a ideia de novas criaturas. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, sobre o fato de o cristão ser uma nova criatura. Ele disse, 2 Coríntios 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pessoas usam esse versículo para se livrar do compromisso do casamento. Aquele casamento contraído antes da minha conversão é coisa antiga, já passou. Agora eu posso casar com outra pessoa depois da minha conversão. A ideia é que muitos ensinam e muitos praticam. Mas nisso, está pegando o argumento usado por capricho, usado seletivamente, para justificar onde o homem quer justificar alguma relação. Tem vários problemas com essas distorções sobre novas criaturas. Primeira coisa, o contexto aqui fala sobre relações espirituais com Cristo. As coisas antigas, as nossas relações com o pecado, com a idolatria, essas coisas já passaram, porque agora temos uma nova relação com Cristo. Seria errado, assim, usar essa afirmação geral para negar o significado de instruções específicas que o próprio Jesus e os apóstolos deram até sobre o casamento. Mas na prática, o que fazem com esse argumento é de tentar justificar a vontade da própria pessoa. Se a pessoa está satisfeita com o casamento contraído no passado, quer manter esse casamento. Mas se está brigando com o marido ou com a esposa com quem casou antes de se converter, quer se livrar daquela pessoa, utiliza esse argumento seletivamente, por capricho. Nós não temos direito de usar essas escrituras assim. O que Deus falou é a mesma palavra para todo mundo. E não temos o direito de fazer interpretações diferentes para adequar a palavra ao nosso capricho, à nossa vontade e nossa situação. Deus estabeleceu o casamento para todo mundo. E as mesmas regras se aplicam a todas as pessoas. O problema fundamental que nós estamos enfrentando nesse desejo de manter a santidade dos casados é que as igrejas têm uma tendência de seguir a sociedade. No geral, a tendência das igrejas é de adaptar a mensagem para se adequar aos padrões da sociedade.
Numa época em que divórcio não foi tão comum, as igrejas facilmente condenavam essa prática de deixar uma pessoa para casar com outra. Mas o divórcio se tornou comum nas últimas 2 gerações, mais ou menos, e as igrejas, no geral, têm modificado sua mensagem para não condenar o que a sociedade aprova. A mesma coisa está acontecendo hoje com outros tipos de relacionamentos, até de relações chamadas de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Igrejas seguindo as tendências da sociedade. Mas a santidade diz exatamente ao contrário. Que pessoas santas não seguem a maioria, não seguem a sociedade, seguem a Cristo. Aqueles que querem servir a Cristo tomam a decisão de ser discípulos submissos à vontade dele e não de procurar um jeitinho de agradar a si mesmo. Seremos conformados à sociedade ou transformados pela renovação das nossas mentes conforme a vontade de Deus? Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O desafio para todos os casados. Vamos viver como pessoas santificadas e justificadas pelo sacrifício de Jesus Cristo. E agora as perguntas do dia. A pergunta de ontem, na primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo, ou Paulo, foram enviados pela igreja em qual cidade? A, Jerusalém, B, Samaria, C, Roma ou D, Antioquia? A resposta certa, Antioquia, como diz Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo pediu para separar esses 2 homens para sair e pregar em outros lugares. E a pergunta de hoje, para salvar o povo de Israel da escravidão no Egito, Deus usou Moisés para fazer o quê? Para que chegassem ao outro lado do Mar Vermelho. A, fazer uma arca de madeira. B, fazer uma ponte. C, dividir as águas do mar. Ou D, fazer um barco pequeno para cada família. A resposta vem no final do episódio 457. Independente de ser casado ou solteiro, viva a vida de uma pessoa santificada para honrar o Criador. Sejamos santos, porque Deus é santo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.